Consta lá do blog do Nubank que as alienações efetivadas no exterior somariam para cálculo do limite de isenção em conjunto com as alienações em corretoras nacionais. Vamos falar sobre isso. Pergunta de um seguidor. Recentemente vi no blog do Nubank uma postagem desse ano dizendo que é preciso pagar imposto de renda sobre os lucros com criptomoedas sempre que as vendas no mês somarem mais de R$35 mil, considerando todas as criptomoedas e operações realizadas em qualquer país. Aí ele dá um exemplo aqui. Se em um mesmo mês você vendeu 10 mil no Brasil, 5 mil de Ethereum via Estados Unidos e 21 mil de Tether por meio de uma corretora na Inglaterra e teve lucro nessas vendas, você paga imposto. Isso porque o total do valor das negociações em um mês superou R$35 mil em cripto. Confusão aí se dá na tentativa de obedecer às regras anteriores, ou seja, aquelas regras que permanecem vigentes para o grupo de ativos que não estão mencionados na lei das offshores, com aqueles que estão mencionados na lei das offshores. E criptoativos alienados ou custodiados no exterior, eles obedecem à lei das offshores, bem como a instrução normativa 2180. Então nós temos que separar uma coisa da outra. Ele não soma para efeitos da isenção, bem como não são aproveitados os prejuízos produzidos por esses ativos no exterior. Vamos para a prática da coisa aqui. A gente tem aqui duas tributações diferenciadas. A gente tem a tributação na nacional e a gente tem a tributação na estrangeira. A nacional é considerada venda de bens de pequeno valor, conjunto de bens de pequeno valor, ok? E por isso tu tem o limite de isenção de R$35 mil. Porém, essas mesmas vendas lá no exterior, elas não são consideradas a efeitos de lei como bens de pequeno valor. Não, elas são consideradas aplicações financeiras lá no exterior e são tributadas como tais lá no exterior. Lei das offshores é uma tributação. Venda de bens de pequeno valor no Brasil é outra tributação. Serão tributadas em separado e, portanto, não somam as vendas no exterior tratadas como aplicações financeiras com os bens de pequeno valor ativos vendidos em corretoras nacionais. O tratamento aqui aplicado é de natureza diferenciada. Enquanto o Brasil, venda de bens de pequeno valor. Enquanto estrangeiras, aplicações financeiras. Não há o que se confundir aí para efeito do limite. Mas por que então volta e meia alguém volta a esse tema? Bom, gente, aí vamos dizer o seguinte. Eu, Ana, como contadora e guarda-livros que sou, faço essa interpretação da lei. Mas a gente não pode esquecer que nós estamos no Brasil. E não é impossível num cenário de Brasil, e isso acontece no Brasil frequentemente, que um dia a Receita Federal acorde e tenha um entendimento diferenciado. Pode acontecer? Pode. É improvável, mas pode acontecer, com certeza. No Brasil, interpretação é livre, inclusive a interpretação da Receita Federal. E aqui a gente tem, infelizmente, esse posicionamento da Receita Federal que é sobre ela não falar sobre essas coisas. Então ela edita normas, regras e afins e ela não fala, ela deixa para a interpretação. Quando ela deixa para a interpretação, lógico que vão surgir interpretações de todas as espécies. Mas a gente tem que pensar também que assim como existe essa outra interpretação aí de que sim, somariam, existem outros juristas, inclusive, que defendem que ainda estariam isentas das operações, por exemplo, na Binance. Na contadora guarda-livros, brigaria e brigo por isso até o final. Eu nunca passou pelas minhas mãos a Receita Federal agindo nesse sentido. E se um dia passar nesse sentido de fazer essa somatória, eu com certeza sou daquelas que entraria com processo administrativo, judicializaria a questão, porque eu de fato não encontro coerência nesse entendimento. E era isso sobre esse assunto. Mais uma pergunta aqui de seguidor. Quem teve algum lucro no mercado de criptomoedas é obrigado a declarar, ainda que lucros pequenos? Aqui depende. Vamos separar aqui também essa questão de vendas em nacionais e vendas estrangeiras. Se tu tiveste lucro no estrangeiro, sim, tu é obrigado a declarar, ainda que pequeno. Por quê? Porque um dos quesitos de obrigatoriedade lá no imposto de renda é justamente ter auferido rendimentos de aplicações financeiras no exterior. Então, todas as vezes que tu tem renda no exterior, ainda que
que pequena, tu está obrigado à declaração. Na nacional, não. Na nacional, quando tu tens venda até R$ 35.000 e, portanto, tu estás isento, se tu não te enquadrares nas regras de obrigatoriedades da declaração de imposto de renda do ano, tu não vai precisar declarar imposto de renda. E isso aqui corrobora também a questão da separação dos limites de isenção, ou seja, tributações em separado. Nacional é um caso e estrangeira é outro caso. Boa tarde para ti também. Posso compensar o lucro que obtive com a venda de ETFs no exterior com o prejuízo que obtive com a venda de criptomoedas no exterior? Elas fazem parte da mesma voga tributária? Poderia me ajudar com essa questão? Posso sim, querido. Tu pode sim fazer essa compensação. Ambas estão sujeitas à mesma regra de tributação. E sim, tu pode compensar o prejuízo de uma com a outra. Isso, inclusive tem isso lá na lei das offshores, que é permitida a compensação, ainda que de naturezas diferenciadas. Mais uma aqui. Minha preocupação é com vazamento de dados, não é imposto. Como fica isso? Não fica aqui. Não fica. É uma preocupação recorrente, é uma preocupação do mercado como um todo, mas infelizmente não temos o que fazer. Na verdade, declaramos porque somos obrigados e de fato sim, é uma preocupação geral o vazamento de dados, mas não tem muito o que fazer. Somos obrigados por força de lei a fazer declaração e não temos como nos negar por preocupação com o vazamento de dados. Existe a preocupação, essa preocupação é uma preocupação legítima, é geral, mas não temos o que fazer com relação a isso. Algumas recomendações que eu faço, e uma delas é que lá na declaração do imposto de renda, sempre que te pergunta lá se é autocustodiante, eu, por exemplo, recomendo informar como outros ativos, por exemplo, o Bitcoin. Informa como outros ativos para tu não teres que informar ali que tu é autocustodiante. Não é o certo, né, mas é um erro material menos grave, que é a questão da classificação. Classifica como outros ativos em vez de Bitcoin, por exemplo, para não ter que informar que é autocustodiante, mas não temos muito o que fazer. No caso de venda de cripto com prejuízo em 2025, exchange internacional, tem abatimento de imposto de renda em vendas feitas com lucros nos anos seguintes? Sim, tu pode carregar esse prejuízo, tu vai estocar esse prejuízo lá na tua própria declaração de imposto de renda e sim, vai carregar ele para os anos seguintes para deduzir dos lucros futuros. Quantos dias temos que ficar no Paraguai seguidos para ter a residência fiscal? Não existe isso no Paraguai. Tu pode fazer primeiro a residência obrigatória e depois tu pode fazer a residência fiscal. A questão aqui é o Brasil, que no Brasil, para tu deixar de ser residente aqui, tu não pode estar no Brasil num período superior a 183 dias num ano, 183 dias consecutivos ou 183 dias alternados. Então, o que pega aqui, grande parte das pessoas que residem no Brasil, mas querem a residência fiscal lá no Paraguai, é a questão de ter que se ausentar do Brasil aqui os 183 dias. Que não adianta tu conseguir a tua residência fiscal lá e tu estar aqui no Brasil. Se aqui no Brasil tu não cumprir exigências para deixar de ser residente fiscal, não vai te adiantar nada tu ser residente fiscal lá. Espero ter ajudado, respondi as perguntas que vocês deixaram para mim. Lembrando que, se tu não me segue ainda, já me segue aqui. Toca a sinetinha aqui das notificações para receber mais conteúdos como esse. Nos segue em todas as demais redes sociais. Lembrando também que estamos com vagas abertas na comunidade VIP Declarando Bitcoin, e lá tu aprende a tu mesmo fazer os teus controles fiscais. E lembrando também que agora aqui no YouTube nós temos também a modalidade assinantes, e nessa modalidade tu tem acesso à gravação das aulas ao vivo da comunidade, ok? Gente, um beijo grande e até a próxima semana.